Eu gostaria que você abrisse comigo em Hebreus, no capítulo 3. E o tema dessa mensagem dessa noite é um coração que decidiu crer. Amém? Um coração que decide crer. É esse coração que o Senhor quer que nós tenhamos. Amém? Um coração que decide crer. Então diz assim a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Então, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar desse coração que Deus deseja que nós venhamos ter. Amém? Porque muito de nós, muitas vezes, permitimos que o nosso coração se endureça. Eu não sei você, mas por muitas vezes eu me senti tentada a duvidar. Nós temos esse problema, sabe, irmãos? De muitas vezes duvidarmos da palavra de Deus. Esse tipo de coração que duvida, esse coração que guarda a incredulidade, é um coração que não agrada a Deus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele deseja que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o desejo de Deus é que o nosso coração seja um coração que crê. Amém? Mas nós, por muito tempo, fomos criados dentro de, muitas vezes, de uma cultura, ou às vezes ouvindo muitas coisas, que nos levou a desconfiar de Deus. Quem sabe você cresceu num ambiente onde você cresceu ouvindo assim: olha, não acredite em ninguém. Não acredite nas pessoas, porque elas vão falhar com você. Quem sabe você cresceu num ambiente ouvindo essas coisas, né? Não se pode confiar nas pessoas, não acredite em ninguém, as pessoas vão errar com você. E você cresceu ouvindo isso dentro do seu ambiente familiar e hoje, quem sabe, você acaba se relacionando com Deus no mesmo parâmetro que você se relaciona com as pessoas. Muitas pessoas endurecem o coração porque elas lidam com Deus como lidam com os homens. Elas dão para Deus o mesmo nível de confiança que elas dão para as pessoas. E o que eu tenho visto acontecer é que muitas vezes nós abrigamos no nosso coração a dúvida. Irmãos, e aonde existe dúvida, não existe fé. Num tempo desafiador como esse que estamos vivendo, Deus tem chamado homens e mulheres a decidir crer, a não andar inconstantes, uma hora acreditando, outra hora duvidando. Mas um coração endurecido é um coração que duvida, é um coração incrédulo. Por que muitas vezes nós deixamos o nosso coração se endurecer? Aqui, na palavra de Deus que nós lemos, o Senhor está nos advertindo, dizendo que se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, não venhamos endurecer o nosso coração, porque assim foi com o povo no deserto. Os israelitas viram os sinais, eles experimentaram um grande e poderoso mover de Deus no deserto. Eles tinham, irmãos, o cuidado de Deus constante. A palavra de Deus fala que as roupas cresciam junto com o corpo. Você tem noção do cuidado de Deus com aquele povo? As roupas cresciam junto com o corpo. Irmãos, eles tinham um cuidado de Deus. À noite era muito frio no deserto, o Senhor preparava uma coluna de fogo para aquecer o povo. De dia, quando o sol era muito quente, porque deserto é assim, na noite é muito frio e de manhã é muito calor, e Deus colocava uma nuvem que protegia, trazia sombra. Eles viram sinais, eles viram as maravilhas, o maná era diário. Todos os dias, quando eles sentiam fome,
vinha um maná do céu e alimentava aquele povo, mas a palavra de Deus fala que ainda assim eles tinham dúvida. Eles tinham medo. Sabe, irmãos? Muitas vezes, porque nós termos passado por algumas situações no passado, de sermos frustrados, decepcionados, de colocarmos a nossa confiança, quem sabe, em alguém, e sermos frustrados, e sermos decepcionados, nós fechamos o nosso coração. Fechamos o nosso coração e começamos a viver como descrentes. Eu sei que eu estou falando para um público aqui de pessoas crentes, que se dizem crentes, né? Mas, irmãos, como nós temos visto, pessoas crentes descrentes, que muitas vezes, na hora que é para crer, ela não consegue descansar. Sabe, mas nesse tempo de dificuldade que nós temos enfrentado, o Senhor tem mostrado a cada dia o seu cuidado. Eu acredito que você esteja experimentando no meio disso tudo o cuidado diário de Deus. Eu tenho certeza. Porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor, Ele cuida dos seus. E eu sei que Deus tem cuidado de você. Mas eu quero te dizer, será que hoje você pode sondar o seu coração? Será que hoje você pode pedir, Espírito Santo, sonda o meu coração? Será que o meu coração tem se endurecido? Será que eu tenho abrigado no meu coração a incredulidade? Será que eu estou lidando contigo, ó Deus, da mesma forma que eu lido com as pessoas? Será que eu estou transferindo para o Senhor aquilo que muitas vezes eu coloquei nas pessoas? Nosso Deus, irmãos, é um Deus fiel. Nosso Deus é um Deus que nele não há sombra de variação. Lá em Tiago ele fala que a pessoa que tem dúvida, ela é uma pessoa inconstante no que faz. E diz que ela é comparada às ondas do mar, que são agitadas pelo vento. Vai para frente, vai para trás, não há constância. E aí continua dizendo em Tiago que a pessoa que é assim, ela não tem como garantia que vai conseguir de Deus alguma coisa, porque ela é de ânimo dobre. Como tem sido a sua expectativa para os dias futuros? Irmão, se nós olharmos com os olhos humanos, nós vamos desfalecer. Nós vamos viver tristes, nós vamos viver oprimidos, nós vamos viver desanimados, porque as perspectivas humanas não são boas. Mas é nesse tempo que Deus tem encorajado homens e mulheres a viver pela fé. A palavra de Deus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza, não é a dúvida. Então, nesse tempo, o Senhor tem levantado homens e mulheres que não vivem de acordo com as circunstâncias, mas que fixam os seus olhos no caráter de Deus. Eu quero te dizer, você sabe que o caráter de Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é Pai. Entenda que o Senhor, em nenhum tempo, em nenhum momento, Ele vai deixar você sozinho. Mas quem sabe é a hora de você parar tudo e dizer, Senhor, som do meu coração. Som do meu coração nessa noite, me mostra, Senhor. Me mostra se porventura ele foi endurecido pelas situações que eu vivi na minha vida. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós nos fechamos quando somos traídos, quando somos decepcionados, quando somos abandonados. Eu sei que muitas pessoas aqui tiveram experiências, né? Que feriram, que machucou, né? E quem sabe você acabou transferindo para Deus esse olhar. Você não consegue mais acreditar. Quem sabe você não teve uma pessoa que cuidou de você. Quem sabe a tua figura, né, de pai, que era a pessoa na terra, que é o provedor, que é aquele que cuida, que é aquele que a gente confia. Quem sabe você não teve nessa figura paterna uma boa experiência. Quem sabe você não teve nessa figura paterna uma boa figura que você pudesse hoje se espelhar, dizer assim, eu conheci um pai terreno. Então você acaba transferindo para o pai do céu a mesma frustração que você teve com o pai terreno. Infelizmente isso acontece muito. Pessoas que foram abandonadas ou quem sabe não tiveram um pai provedor, um pai carinhoso, um pai presente, acabam transferindo para Deus essa mesma imagem. Elas não acreditam que Deus possa cuidar delas. Elas não acreditam que Deus possa fazer aquilo que elas necessitam. Quem sabe você teve um pai abusador. Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que vivem essa realidade, né? Quem sabe aquela pessoa que era para trazer segurança foi a pessoa que te feriu, que te machucou na sua alma. E existem vários tipos de abuso, às vezes um abuso de autoridade. Quem sabe você teve um pai que foi um pai rígido demais,
que nunca te deu carinho, que nunca te deu um colo, que nunca te deu um abraço. E nesse momento hoje, quando você tenta se relacionar com Deus, você sempre vê Deus da mesma maneira. Como um Deus irado, como um Deus que está prestes a te punir por qualquer coisa. Você não consegue imaginar que Deus possa ser um Deus perdoador, um Deus amoroso. Quem sabe é essa a realidade que você vive hoje, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Um coração duro é um coração que não pode ser trabalhado por Deus. Então o que Deus quer, querido? Deus quer que você deixe Ele trabalhar no seu coração. Deus quer ter acesso ao seu coração. A palavra de Deus fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem todas as fontes da vida. O nosso coração é o que Deus deseja. O que Deus quer ter acesso ao nosso coração. Deus quer poder tocar no nosso coração, limpar o nosso coração. Deus não deseja que nós venhamos ter um coração duro, um coração incrédulo. Muitas pessoas passam pela vida aprendendo a desconfiar. Muitas pessoas passam pela vida com esse discurso. Elas cresceram ouvindo esse discurso. Não confiem em ninguém. Não confiem. E hoje, quando elas estão se relacionando com Deus, elas não conseguem também confiar em Deus. Estão sempre Estão sempre servindo a Deus com reservas. Estão sempre servindo a Deus com medo. Não confiam em Deus nem aquilo que Ele pode fazer. E é o primeiro sinal de Deus não estar respondendo. A pessoa já murmura, não conseguem esperar, porque elas acreditam que na verdade elas foram abandonadas mais uma vez. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus está muito interessado em te dar um novo coração se for preciso. O que Ele não quer que aconteça é que você deixe o seu coração impenetrável. Quantas pessoas que a gente lida, irmãos, que são assim. É muito difícil lidar com uma pessoa desconfiada. Uma pessoa desconfiada, ela não consegue ter amizades duradouras. Uma pessoa desconfiada, ela não consegue ter um casamento saudável. Uma pessoa que desconfia de tudo e de todos, ela não tem paz. Sabe? Então você precisa deixar Deus curar o seu coração. Deus curar o seu coração daquilo que você carrega, quem sabe, desde a sua infância. Para que você possa ter um relacionamento sadio com Deus, um relacionamento com Deus que possa ser um relacionamento que te leve a andar sobre as águas, sabe aquele relacionamento? De viver o sobrenatural, você precisa começar a confiar. Sabe, eu anotei algumas coisas aqui e eu queria ler para você. Quando passamos uma vida ouvindo palavras, e essas palavras martelam a nossa mente, não é de uma noite para o dia que nós vamos conseguir mudar. Porque a pessoa que passou uma vida inteira nesse padrão de pensamento, né? Eu não posso confiar, eu não posso me lançar nesse relacionamento, eu não posso acreditar, porque ela vive armada, ela vive na defensiva. A pessoa que entra nesse padrão de comportamento, de desconfiança, ela não consegue se lançar. Ela não consegue fazer, como diz na palavra, né? Entrar no rio de Deus. Ela está sempre olhando a ponta do pé. Porque ela lida com Deus, mas sempre assim, com um pé aqui e o outro do lado de fora. Porque na verdade ela vive armada. Ela vive desconfiada. Não tem como ter um relacionamento profundo se você não decidir crer. E não tem como você viver uma vida crendo se você não deixar Deus curar você. Você precisa ser curado dos traumas do seu passado. Você precisa ser curado na sua maneira de olhar para Deus. Você precisa acreditar novamente em si, em Deus e nas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Homens, pessoas, seres humanos são imperfeitos e sempre vão falhar. Mas não quer dizer porque alguém falhou com a gente uma vez que todas as pessoas vão falhar. Não quer dizer que eu tive um problema, um relacionamento de amizade, onde eu fui traída, onde eu fui decepcionada, que ninguém mais é digno da minha amizade. Não há, querido, relacionamento que Deus não possa restaurar. Mas nós precisamos nos abrir, sabe? Nunca viveremos o extraordinário, nunca viveremos os milagres se vivermos assim, com o nosso ânimo dobre, com o pensamento dobre. O que é isso? Com duplo pensamento. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Agora eu me lanço, não, agora eu não posso ir, e vive assim.
Deus está chamando você e você fala, não, eu vou ficar daqui mesmo. Eu vou servir a Deus de longe, eu vou servir a Deus, eu vou ser simpatizante. Queridos, Deus está dizendo, olha só, vem, confia. Sabe a fé que Deus quer que a gente tenha, irmãos? É a fé de uma criança pura. É a fé de uma criança inocente. Sabe quando uma criança sobe num lugar alto e o pai fala assim, pula, filha. E a criança, sem pensar duas vezes, se lança, porque ela tem certeza que o pai vai segurá-la. É essa fé que o Senhor está nos desafiando a ter. Mas uma pessoa com o coração endurecido, ela não consegue ter esse nível de fé. Ela não consegue. E temos aqui alguns sinais. Você vai poder talvez olhar para você nessa noite e perceber se você tem um coração duro, se você precisa de um novo coração, quem sabe nessa noite. Ou que você precisa de uma cirurgia no teu coração. Porque Deus é poderoso tanto para mexer dentro de nós como para nos dar um novo coração se for necessário. E ele diz assim, olha, alguns sinais que eu queria ler aqui. Sinais de um coração duro. Dificuldade de ser misericordioso para quem comete erro. Então, um sinal de que o seu coração precisa ser trabalhado pelo Senhor, que você deixou o seu coração se endurecer, é quando você se torna muito implacável com os erros das outras pessoas. Você perde a misericórdia. Todas as pessoas começam você não tem mais paciência com os erros das pessoas. Você sempre tem logo uma crítica. Isso é sinal de uma pessoa que endureceu o seu coração. Quando ela não consegue mais ter misericórdia. O que a palavra misericórdia significa? É sentir a miséria do outro. A palavra misericórdia, ela é dividida em miséria, cárdia, que vem de coração. É colocar o coração na miséria do outro. É se colocar no lugar do outro. Quando eu perco essa capacidade de me colocar no lugar do outro, quando alguém cai, quando alguém erra, eu tenho sempre uma palavra logo de sentença. Isso é um sinal de que meu coração foi endurecido. Que eu permiti que meu coração fosse endurecido. Isso é um dos sinais. O outro se torna muito exigente e legalista. Por ter sido ferido no passado, ele se magoa com facilidade. Então entenda, se você é uma pessoa que se magoa com facilidade, é porque você vive na defensiva. Você precisa de que Deus trabalhe no seu coração. Entenda, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor convida nós, todos nós, a termos um coração que Ele possa trabalhar. Como que Deus vai trabalhar, querido, um barro endurecido? O que Ele faz na argila, você sabe? Quando a argila fica dura, Ele vai e coloca água. Porque a água faz o quê? Com o barro? Amolece. Sabe o que a palavra de Deus é? É a água. Essa água aqui é a palavra. Então hoje eu creio que você está ouvindo essa palavra, a água está vindo sobre você, que é esse barro, quem sabe que está endurecido. Você não é mais flexível. Você não aceita mais a opinião de outras pessoas. Você não aceita mais que as pessoas te confrontem. Você está sempre armado. Tem sempre uma palavra para agredir. Não consegue mais ouvir. Perdeu a capacidade de ser ensinável. Isso é um sinal de que se você permitiu que seu coração se endurecesse. Isso é sério, irmãos, porque é um coração duro. Um coração que não tem misericórdia. Um coração exigente, uma pessoa que se torna exigente demais. Ela se torna um algoz de si mesmo. Ela se torna, sabe o quê? Um carrasco de si mesmo. A pessoa extremamente exigente, ela sofre. Porque o nível de exigência que ela coloca nela, ela transfere para o outro. Então ninguém nunca está bom o suficiente. Tudo que ele faz, ele também não considera que esteja bom. Ele se torna um carrasco de si mesmo. E isso é muito sério. Ele não deixa ninguém mais ter acesso a ele, nem Deus. Ele não aceita ajuda, é um outro sinal de que o seu coração se endureceu. Não aceita ajuda, não pede ajuda. Você conhece pessoas assim? Que podem passar por situações difíceis, mas não pedem ajuda? Um coração endurecido é um coração que habita o orgulho. Como Deus vai trabalhar na nossa vida, irmão, se dentro de nós existem essas coisas? Deus não quer isso. Que a gente perca a sensibilidade. Entenda que todos os dois extremos são perigosos demais. Tanto a hipersensibilidade é perigosa e a insensibilidade também é perigosa. O Senhor quer que a gente seja sensível. Não hipersensível
nem insensível, mas que nós possamos ter o quê? Equilíbrio. Uma pessoa hipersensível, ela também está num extremo perigoso, porque é aquela pessoa que não pode ouvir nada, que acabou o dia dela. Isso é perigoso. E uma pessoa insensível também é perigosa, porque ela se torna uma pessoa que Deus não consegue mais tocar. Olha, irmãos, Deus está nos chamando para esse lugar, sabe? De como um barro na mão do oleiro. Que a gente se jogue, sabe? Nas mãos dele, permita que ele nos refaça. Se for preciso, que ele nos refaça. O que não pode acontecer é você viver uma vida se protegendo de Deus, não permitindo que Deus trabalhe em você. Às vezes Deus quer usar pessoas para tocar em você. Deus levanta pessoas para ser o instrumento dele para a tua vida, mas você não deixa. Você se defende o tempo todo. Você coloca para fora aquelas pessoas que Deus está colocando na sua vida. Quem sabe você é essa pessoa. Deus está querendo te ajudar, Deus está querendo transformar você e Ele levanta pessoas para ser esse instrumento na tua vida e você sempre coloca essas pessoas para correr. Porque você não confia em ninguém, você não confia que Deus está fazendo melhor, você não consegue descansar no cuidado do Senhor. Às vezes Deus está usando circunstâncias. E eu quero dizer uma coisa para você, eu já disse isso em uma das mensagens que eu preguei. E é interessante que a gente não percebe isso. Mas é assim que acontece, irmãos. Quando Deus não muda a circunstância, é porque Ele está usando a circunstância para mudar você. Se você tem orado para que Deus mude uma situação e essa situação não muda, é porque Deus está usando essa situação para mudar você. Então não peça mais para Deus mudar a situação. Peça a Deus para mudar você. Senhor, que eu aprenda o que o Senhor quer me ensinar com essa circunstância. Porque se essa circunstância não muda, é porque o Senhor está querendo me mudar. Tudo aquilo que você não consegue mudar, te muda. Sabia? Tudo aquilo que você não consegue melhorar, te melhora. E qual é o desejo de Deus? É que a gente pare de oferecer desculpas. Precisamos nos achegar a Ele com uma fé simples e objetiva. Deus, eu confio em Ti. Eu não posso ver o dia de amanhã. Eu não posso ver o que está acontecendo amanhã. Nem consigo enxergar nem um metro. Eu só consigo ver aqui a parede que está na minha frente. Eu não consigo ver o que está por trás dessa parede, mas o Senhor conhece a minha história. O Senhor conhece o meu futuro. Então, ainda que eu não conheça nada, que eu não entenda nada, eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo ao Teu agir. Eu me rendo àquilo que o Senhor está fazendo. Mas só consegue ter essa postura quem tem um coração moldável, trabalhável por Deus. Quando a gente se endurece, querido coração, Deus não pode trabalhar. Aí sabe o que Deus usa, irmãos? Muitas vezes, quando o nosso coração está muito duro, sabe o que Deus usa? A dor. E isso é muito forte. A dor é o último recurso de Deus. Deus não quer usar a dor. Deus usa pessoas, Deus usa os profetas, os pastores, Deus usa os amigos, Deus usa a família, principalmente pai, mãe, marido, esposa, para falar. E quando a gente está muito duro, quando a gente não ouve Deus, aí então Deus permite a dor. Porque a dor, ela é extremamente pedagógica. A dor é extremamente pedagógica. Aquilo que muitas vezes a gente não quis ouvir durante anos, quando a gente vai para um lugar de sofrimento, a gente entende. E eu conheço pessoas que têm níveis tão duros, irmão, tão duro, o coração chegou a ficar tão duro pelas dores que sofreu, não se permitiu ser curado, que nem quando passou pela dor, conseguiu se curvar diante daquilo que Deus estava querendo ensinar. Mas eu quero te dizer, como um pai amoroso, Deus não tem prazer em nos fazer sofrer. Mas como um pai que ama, se for preciso, Ele permite. Ele permite porque para Deus é mais importante que o seu coração seja transformado do que você viver confortável, feliz e se perder.
O Senhor não quer que você se perca. Entenda, quando uma pessoa se perde, toda a sua casa se perde também. Ainda mais quando eu estou falando com pais e mães aqui. Você não é responsável só pelas tuas atitudes, mas pela tua casa. Aquilo que você faz não diz respeito só a você. Diz respeito a toda a sua casa e as próximas gerações. Então Deus, Ele é um Deus geracional, entenda? Deus é um Deus geracional. Deus não trabalha só comigo, Ele trabalha com a minha geração que vai vir depois de mim. Então aquilo que eu faço ou deixo de fazer vai impactar de maneira significativa as próximas gerações. Eu posso deixar para minha filha, para os meus filhos e para os meus netos um legado de fé, ou eu posso deixar para os meus filhos um legado de maldição. Eu preciso decidir. E sabe qual foi a resposta de Josué quando ele se viu diante de uma situação dessa? Ele disse, vocês podem ir escolher os outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Aquilo que você decide hoje, aquilo que você toma posição hoje, se você pode ter chegado até agora aqui diante dessa palavra com o teu coração, igual eu tô falando aqui, igual uma pedra. Um coração duro, você não permite mal, você não tem mais misericórdia das pessoas. Você tem andado assim, exigente demais consigo, com os outros. Quem sabe você é uma pessoa que não é mais ensinável, ninguém pastoreia seu coração mais, você não ouve mais ninguém. Quem sabe você chegou nesse lugar. Deus, querido, Ele quer te tocar. Ele está usando a minha vida agora aqui como instrumento para falar com você. Ele não quer ter que te levar para um lugar de dor. Ele está falando contigo agora. Você pode, se você decidir agora, deixar o Senhor trabalhar, toda a sua casa com certeza será alcançada e tocada pela tua decisão. Assim como quando nós decidimos também permanecer iguais, muitas vezes toda a nossa casa sofre, toda a nossa casa perece. A escolha, querida, é nossa. Até quando você vai viver olhando, sendo um espectador? Até quando você vai ser um espectador daquilo que Deus está fazendo? Deus não quer que você seja espectador, Deus quer que você seja participante daquilo que Ele está fazendo. Mas você precisa se abrir e deixar Deus conduzir a sua vida. Você precisa ser sincero, sabe? Quando eu falei aqui de uma fé simples como de uma criança. Sabe qual é o maior significado de endurecer o coração? É quando nós não obedecemos a Deus e agimos segundo os nossos próprios desejos. Deus está falando comigo, mas eu falo assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Aí Deus vai usar outra pessoa para falar comigo, a mesma coisa que Ele já tinha falado, e Ele fala, faça isso, filho, você precisa fazer isso. Aí você vai e fala assim, não, eu vou fazer assim, igual eu estou pensando na minha cabeça aqui. Nós endurecemos o coração, nós rejeitamos a voz de Deus. Aí vamos procurar profeta, nós vamos procurar alguém que fale aquilo que eu quero ouvir. Aí eu vou em mais um seminário, mais um congresso, eu vou procurar o pastor que prega tal, porque eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. E Deus está dizendo, você não precisa de mais uma pregação, você não precisa de mais um congresso, você não precisa de ir atrás de profeta, você só precisa obedecer aquilo que eu já te disse. E eu tenho certeza que Deus já falou coisas com você. E você não deu ouvidos. Então Deus fica... Entenda, irmãos, Deus, Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele nos deu algo perigoso chamado livre-arbítrio. Eu falo perigoso porque é perigoso para nós. Ele não arromba a porta. Ele não faz nada na nossa vida sem que a gente dê o primeiro passo para Ele. Sabe o que vai mudar na sua vida enquanto você não decidir mudar? Nada. Porque nada muda enquanto eu não decido mudar. Não pense que as circunstâncias da sua vida vão mudar se você continuar vivendo a vida de acordo com o que você acha que é certo. Não. Você precisa decidir. Não, eu decido me render ao trabalhar de Deus na minha vida. Eu vou chegar diante do Senhor em sinceridade e vou dizer sim, eu permiti que meu coração se endurecesse por conta daquilo que eu passei. Eu tive relacionamentos onde eu fui ferido, onde eu fui traído, onde eu fui abandonado. Ah, Senhor, um dia eu confiei tanto e me decepcionaram. Ah, eu fechei o meu coração para as pessoas. Eu fechei meu coração para os relacionamentos. Eu fechei o meu coração e eu não consigo mais confiar. Eu vivo desconfiando de tudo e de todos. Quando alguém me dá alguma coisa, logo eu penso assim, essa pessoa vai querer alguma coisa em troca. Eu nunca acho que aquilo que eu estou recebendo é porque...
simplesmente aquela pessoa quis me agradar. Não, eu sempre desconfio que por trás daquela boa atitude de alguém tem uma intenção errada. O meu coração se encontra desse jeito, Senhor. Eu não consigo mais acreditar na bondade das pessoas. Eu não consigo mais me compadecer das pessoas. Você precisa nessa noite chegar diante de Deus com sinceridade e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor troque o meu coração se for necessário. Mas eu não posso permanecer do mesmo jeito. Entenda. Ou você muda, ou tudo se repete. A palavra do pastor que ele pregou na última semana, se não me engano, quinta-feira, foi sobre isso. Sobre a aprovação. Deus nos prova para nos aprovar. Se você não passa na prova, o que acontece? Você faz a prova de novo. E amanhã você vai ter que fazer, se você não passar de novo, você vai ter que fazer a mesma prova de novo. Eu nunca repeti de série, mas eu via como era triste. Alguns amigos que a gente brincava e a gente estava junto ali o ano todo. Chegava no fim do ano, ele repetia. Como era triste. Ele tinha que ficar para trás. Os amigos iam para outra sala e eles tinham que agora se relacionar com pessoas mais novas, com outras pessoas. Dá um sentimento de frustração, né? Mas é assim. Ou você muda, ou tudo se repete. Quem sabe você está vivendo vários ciclos de repetição na sua vida, porque você está duro. Você não deixa Deus trabalhar. Sempre que Deus vai colocar a mão em algum lugar porque Ele quer amassar, você foge do tratamento de Deus. Eu quero te dizer, pare. Deixe o Senhor fazer o que for necessário. Mas diga: Senhor, faça como Jacó. Vira para Deus e fala: Senhor, eu não saio daqui enquanto Tu não me transformar. Jacó saiu daquela luta com o anjo, querido, com a coxa ferida. Mas a palavra de Deus fala que naquela noite o nome dele foi trocado. Aquele que era Jacó, o nome de Jacó significa o quê? Usurpador, enganador. Ele sai daquela luta com o anjo com um novo nome. Agora aquele que chegou naquela batalha com o anjo, que se chamava usurpador, sai daquele lugar com um novo nome chamado Israel, escolhido de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode mais permanecer do jeito que você está. Você precisa deixar o Senhor te transformar. Eu não quero mais fugir, Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, tira esse complexo de Jonas da sua vida. Para de fugir, porque ninguém se esconde de Deus. A palavra do Senhor fala: eu posso ir para o mais profundo do abismo, a tua mão vai estar lá. Eu posso me esconder lá no mais alto da montanha, o Senhor vai me achar. Desculpe. Não tem como fugir dele. Não tem como se esconder dele. Aonde você estiver, ele te acha. Então o que eu faço, pastora? Eu me rendo. Eu me rendo. Quem sabe hoje você precisa dizer para Deus: Senhor, eu vou parar de lutar contigo. Eu vou parar de querer que as coisas sejam feitas do meu jeito. Senhor, eu me rendo nessa noite à tua vontade. Eu não vou mais me esconder das pessoas, eu não vou mais fugir dos relacionamentos. Eu não vou colocar mais para correr das pessoas que o Senhor tem colocado para me ajudar. Eu não vou mais dispensar, Senhor, a tua ajuda, a tua vontade na minha vida. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu querer, eu me rendo àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Aprenda logo o que você precisa aprender. Porque quanto mais rápido você aprende, mais rápido você sai dessa luta. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo propício demais, irmãos. Propício demais para nós sermos aprovados. Sabe por quê? Porque nós temos podido ter tempo para olhar para dentro. Deus tirou as nossas distrações. Ai, meu Deus, que Deus lindo. Sabe aquelas distrações que não deixavam a gente parar para se fazer uma autoanálise? Ele tirou. Ele nos colocou dentro da nossa casa, do lugar onde nós somos tão vulneráveis. Mas deixa eu te dizer, Deus gosta de gente vulnerável. Deus gosta da tua vulnerabilidade. Entenda que Deus quer isso de você. Deus quer isso de você, que você não apresente nenhum tipo de resistência. Senhor, o meu coração se endureceu, mas eu me coloco nessa hora em tuas mãos. Faz o que tu quiser, Senhor. Se for necessário, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne.
Aqui onde nós lemos, fala, o Senhor está falando aqui, olha, para o povo. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Deus sempre demonstrando o amor dele para Israel. E Israel sempre indo atrás de outros deuses. Sempre voltando atrás. Deus mostrava seu amor para o povo de Israel e o povo de Israel fazia o quê? Se voltava para os deuses antigos. Se voltava para as práticas passadas. Mas Deus está dizendo: eu quero o teu coração. Talvez se você tivesse que fazer uma pergunta para Deus hoje, assim: Deus, o que tu quer de mim? Deus ia te falar assim: eu quero o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração.